E agora é hora de bastidores da política com o nosso jornalista Lucas Ragazzi, já está conectado aqui com a gente. Bom dia, Lucas. Bem-vindo ao Central nessa segunda-feira. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Dia. Segunda-feira, nem no feriado, nem no final de semana a gente deixa de ter notícia, né? Impressionante. Sempre começando a semana Carol, quente, né, Lucas? Exatamente. E hoje a gente já vai começar o Central também com a minha participação, né? O Central já está aí no ar já tem um tempo. A minha participação com uma entrevista com a vereadora Fernanda Altoé, vereadora de Belo Horizonte pelo Partido Novo, que tem batido muito na tecla nas últimas semanas da falta de um projeto apresentado pelo Executivo Municipal para auxiliar os comerciantes. Nessa época tão difícil, né? O João estava falando agora, tem tanta gente passando fome, a fome voltou ao mapa com força. Então, a vereadora tem batido muito nessa tecla da falta de um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte para auxiliar esses comerciantes. Bom dia, vereadora, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, Carol. Bom dia, João Henrique. Bom dia a todos. Bom dia. Vereadora, eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente qual que é a sua visão, o panorama de momento dessa situação. O prefeito Alexandre Calil até, por mais de uma vez, já disse que a equipe econômica estava estudando um projeto para auxiliar esses comerciantes que estão sofrendo muito com essa questão do fechamento do comércio, não estão podendo abrir suas lojas, né? E até hoje ainda não foi apresentado, né, um projeto do Executivo para essa finalidade. O que a Câmara tem discutido? Qual que é a sua opinião? Ô, Lucas, eu tenho acompanhado isso desde o ano passado. Em agosto do ano passado, inclusive, o prefeito chegou a conversar com o Ministério Público e sempre bateu muito na tecla de que a prefeitura não ia deixar o comércio na mão, de que a prefeitura ia socorrer o comércio, de que estava sendo analisada a possibilidade de isenção de IPTU, de redução de tributos. Eu vi que em 2020, né, em agosto do ano passado, ele teve uma conversa com o Ministério Público e chegaram à conclusão de que talvez, muito embora fosse um momento de calamidade pública que permitisse, mas há restrições da lei eleitoral em ano, né, eleitoral, de conceder benefícios aos cidadãos. E me parece que o Executivo ficou com uma certa cautela no ano passado. O meu questionamento é que a eleição passou, esse assunto voltou à tona, né, em janeiro e em fevereiro, falou-se em diversas reuniões que seria analisado, e em fevereiro mesmo foi anunciado um pacote de 26 medidas para ajudar o comércio. E aí eu dei uma olhada nesses pacotes de medidas, e inclusive lá fala muito o seguinte, para ajuda de serviços, feirantes, bancas de revistas, trabalhadores ambulantes de rua que são licenciados, né? E aí foi editado o decreto 17.540, mas, na verdade, esse decreto, em sua grande maioria, ele passa o pagamento, né, do IPTU e de diversas taxas para dezembro, né, o que é referente ao ano passado, passa a ter como prazo inicial dezembro desse ano e divide 37 prestações. Mas, assim, eu acho que isso é igual comprar roupa cara em loja, né? Que a pessoa vira e fala assim, mas a gente divide de 10 vezes, mas o valor é o mesmo. Né? Então, assim, uma ajuda efetiva, isenção de IPTU, isso ainda não aconteceu. Várias dessas medidas, inclusive, elas precisam de lei de iniciativa do Poder Executivo. Até o presente momento, nenhum projeto de lei foi protocolado na Câmara Municipal. Então, eu acho que não adianta também ficar aguardando a situação melhorar por si só, porque o comerciante ele tem folha de salário, ele tem imposto para pagar e ele não está tendo receita. E eu fiz um levantamento, inclusive, de publicações em diversos meios, em diversos jornais, falando o seguinte, a CDL fala que cerca de 5% dos estabelecimentos de BH fecharam. 5% parece pouco, mas não é. Desde março de 2020, mais de 6 mil desempregados. Né? A Abrazel, ela fala que antes da pandemia eram 12 mil estabelecimentos, né? Aí de restaurantes e bares, 72 mil empregos. Em janeiro de 2021, eles já falam que são mais de 3.500 estabelecimentos fechados, mais de 30 mil empregos perdidos.
A Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings falam que 30% das 3 mil lojas localizadas em shoppings em Belo Horizonte estarão fechadas. Isso dá mais de 600 estabelecimentos e mais de 20 mil empregos. Então, é uma situação em que eu acho que precisa de urgência da Prefeitura, né, em enviar esse projeto de lei. A Câmara, esse ano, foi votado um projeto de lei, que é o projeto de lei 967 de 2020. Ele faz uma alteração à lei 9.041 de 2005, onde ele faz a previsão de benefício fiscal e auxílio até o valor do IPTU. Ele foi votado, ele foi aprovado quase que de forma unânime. Ele voltou para a CLJ, mas foi baixado em diligência. Uhum. Então, eu até estou acompanhando esse projeto, porque essa diligência, o prazo dela vence agora, dia 9 de março. Eu acho que, eu entendo a situação, né, de quem acha que é importante, quem acha que é necessário o comércio estar fechado, mas o empresário, o comerciante, eles não podem pagar a conta da pandemia sozinho, né? E é o que tem acontecido, porque o salário do servidor público, todo o funcionamento do município, depende da receita que essas empresas, que esses comerciantes geram, porque o município, por si só, ele não gera dinheiro nenhum. Vereadora, a gente tem discutido desde o início da pandemia com os empresários, e o grande ponto, você até falou, é essa isenção, eles pedem a isenção do IPTU. O principal pedido deles. Ano passado teve essa questão da lei eleitoral, a prefeitura até falou que não poderia isentar por causa da lei. Esse ano a gente, alguma coisa impede para ter essa isenção? E quais outras medidas, né, vocês estão discutindo, né, que podem ser apresentadas, que está dentro da lei que a prefeitura pode apresentar aos comerciantes? Eu acho que o que a gente tem sentido muito é a falta de diálogo. Né, eu vi vocês comentando, inclusive, aí a questão das igrejas. Por que não reunir as pessoas, estabelecer, né, metas, estabelecer uma forma de atuação? O que não pode é editar decretos que são ilegais. As pessoas, às vezes, acham que Constituição Federal e lei são pequenos detalhes, mas não são. Isso é segurança jurídica de todos nós. Então, um decreto do prefeito, hoje um decreto para determinar um lockdown, ele tem que ter respaldo de uma lei. A única lei que tem sobre o tema é uma lei federal do ano passado. Uma das exigências dessa lei é prazo determinado. E aí a prefeitura edita decreto após decreto, sem prazo determinado. O primeiro decreto durou quase 5 meses. Eu acho que o primeiro caminho é o diálogo. Eu acho que tem que escutar essas pessoas, né, quem está no comércio, ver o que realmente pesa para elas, né, em termos aí, o comércio está fechado, ok, então o que pesa para você como empresário? Porque dentro dessas 26 medidas, muitas delas são taxas, né, isenção de taxa, prorrogação de taxa, mas a taxa dentro de um contexto, às vezes para um ambulante ela realmente faz a diferença, ela realmente é efetiva, para um dono de banca, para um feirante, mas às vezes para o dono de uma loja não é, né? Não causa o impacto que às vezes a isenção de um IPTU causa. E assim, outra coisa que eu até fico me questionando, a taxa, ela está ligada a um poder de polícia e a um serviço que está disponível ou que está sendo utilizado. A partir do momento em que esse comércio está fechado, qual o serviço está disponível para o município para ele continuar cobrando uma taxa? Então, eu me questiono até a legalidade dessa cobrança. Então, de certa forma, a isenção dessa taxa, não sei se faria grande sentido. Vereadora, acho que nós teríamos que ver, sim. Pode continuar, pode complementar. Às vezes, alguma linha de crédito, não sei se o município tem condição de fazer isso. Eu sei que o estado de Minas Gerais, ele fez essa questão, né, de linha de crédito, ele deu desconto em juros e multas de dívidas de ICMS, o estado ele antecipou valores para os municípios, né, que eram valores deixados pela gestão passada, ele ofertou crédito pelo BDMG de mais de R$1 bilhão para as micro e pequenas empresas. Então, a gente tem que saber até onde o município pode ir. Mas o que é preciso é o diálogo.
e um assunto que surgiu em agosto do ano passado, que justifica-se, né, até pela cautela do executivo, porque ele tem que ter essa cautela. Em função do ano eleitoral, ele já tinha que estar a todo vapor esse ano. Vereador, eu imagino que você falou muito bem aí sobre essa questão das necessidades de cada comerciante, dos ambulantes, trabalhadores informais, que nem sempre vão estar contempladas aí, né? Essas 26 medidas aí poderão resolver. Tem um diálogo da Câmara, dos vereadores com essas pessoas justamente para entender essa realidade e ver o que pode ser feito além dessas 26 medidas que já foram apresentadas e propor isso para a Prefeitura de uma maneira ali já concreta, falar, olha, a gente fez esse levantamento, a gente fez esse diálogo e dá para fazer isso aqui e a partir daí ver o que é possível fazer para ajudar esses empresários, esses comerciantes que estão sofrendo tanto aí nessa pandemia? Quem acompanha o plenário da Câmara, a gente vê que tem muitos vereadores, muitos deles, inclusive, que têm conhecimento, ou são donos de academia, ou trabalham com escolas infantis, com diversos segmentos, né? O vereador, ele é o link, né, da população, mas, infelizmente, né, eu falo até por experiência pessoal, eu não tenho acesso à prefeitura. Então, muitas vezes, a gente conversa, a gente debate, a gente quer saber como fazer, o que fazer, mas a gente não tem para onde levar isso. A gente acaba não tendo essa oportunidade nem essa possibilidade. Eu falo, inclusive, a questão das escolas. As escolas, né, continuam pagando aí todas as taxas, todos os impostos, estão com os alvarás cassados desde abril do ano passado. Suspensos, né, não foram nem cassados. Inclusive, teve um projeto de resolução que já foi votado em primeiro turno na Câmara Municipal, para cassar essa parte do decreto que suspendeu os alvarás de escolas que tiveram de forma legal, adquirindo através de todo um procedimento administrativo, essa licença, essa autorização da prefeitura, e sem devido processo legal, sem ter infringido qualquer norma, sem contraditório e sem ampla defesa, simplesmente tiveram os alvarás suspensos. Então, é todo um contexto da cidade, né? Vereadora, eu queria entender melhor, você disse aí que ainda é necessário ver os números, né, das finanças públicas da Prefeitura. A Câmara não teve acesso ainda, até para a Câmara poder propor algum tipo de projeto mesmo, vindo do Legislativo, para essa isenção de impostos aos comerciantes, algum tipo de auxílio. A Câmara não tem acesso a esses dados que são públicos, né, da Fazenda Municipal? Isso. Ô, Lucas, entra no site da Prefeitura e procura achar a informação que você precisa. Todos os dados estão lá, mas a gente não consegue entender. A gente não tem detalhamento de nada, inclusive todo projeto de lei, onde você faz uma proposta de uma isenção, onde você faz proposta de um auxílio, de um benefício fiscal, que inclusive hoje existe até uma decisão do STF com repercussão geral, falando que isso é uma matéria tributária, então a competência é comum, ela pode ser tanto de iniciativa do Legislativo quanto do Executivo, e que, apesar tem um artigo na nossa lei orgânica que ela hoje é considerada inconstitucional, porque ela entendia que isso é lei orçamentária. Para todo projeto desse tipo, a lei de responsabilidade fiscal determina que você tem que fazer uma previsão de impacto e de compensação. A gente não consegue fazer. Todos esses projetos acabam sendo barrados na CLJ porque ninguém consegue fazer uma previsão, ninguém consegue fazer um projeto de lei desse conforme uma lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente acaba aguardando a Prefeitura, uma iniciativa de lei da Prefeitura onde faça essa previsão e possa gerar algum resultado. O único projeto de lei, né, que foi votado a esse respeito esse ano foi baixado em diligência. A gente está aguardando passar o prazo de 30 dias para ver se a Prefeitura dá alguma informação para a gente poder continuar. E é um projeto de lei que exige um pedido do cidadão, né, para um benefício fiscal ou para um auxílio até o valor do IPTU, e ainda depende dessa concessão pela Prefeitura. Então, a gente fica muito amarrado. Perfeito. Vereadora Fernanda Altoé, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, do Partido Novo. Obrigado, viu, vereadora, pela participação com a gente aqui no Central. A gente espera que em breve a Prefeitura envie, né, esse projeto de auxílio aos comerciantes e que você volte aqui para comentar o projeto. Vamos torcer para que seja em breve. Obrigado, um abraço. Muito obrigada. Bom dia a todos.